depois tu fala que não é torcedor. Ah, eu não sou torcedor, não. Eu não sou torcedor, tu é torcedor sim, pô. E aí, torcedores, tudo tranquilo? Quem fala é o Bandnet News. E olha só, mais um conteúdo anônimo e um pouquinho mais deste novo capítulo que nós teremos de tudo um pouco aqui no canal do Torcedor. Conto com a compreensão de vocês, torcedores. Muito obrigado por todo o incentivo e carinho. Saiba mais sobre a atualização, pivô de guerra que balançou os rumores do tráfico no Rio de Janeiro. Rogério 157, faz 41 anos, e tem forte ligação com o CV. Moradores de São Conrado, no Leblon e da Gávea, na Zona Sul, festejaram com funk proibidão, fogos, churrascadas e rajadas de tiros do aniversário de 41 anos de Rogério Avelino da Silva, o vulgo Rogério 157, ou Bigodudo, que foi preso há quase 5 anos atrás, na comunidade do Arará, na zona norte do Rio. Está de aniversário hoje. O atual líder do tráfico da Rocinha, o vulgo Bigodudo, nasceu em Governador Valadares, Minas Gerais. Rogério, também conhecido como Rogério 157, ganhou o apelido por causa da forma como se iniciou no crime antes de se tornar o maior traficante do estado do Rio de Janeiro. Em pouco tempo, ele virou vapor na comunidade mais lucrativa da América Latina, a Rocinha, liderada na época por Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM. Rogério ficou próximo a NEM em 2010, quando criminosos da Rocinha invadiram um hotel de luxo em São Conrado. Após uma operação policial na favela, Rogério chegou a ser preso, mas foi liberado em janeiro de 2012, 3 meses após o próprio NEM ir para a cadeia do chefão. Ele recebeu a tarefa controlar a venda de drogas na parte baixa da favela, dividindo o terreno com a Luiz Carlos Jesus da Silva, o Djalma. Pela primeira vez, Rogério manifestou a intenção de chefiar o tráfico em toda a comunidade. Djalma teria caído em uma emboscada armada por Rogério, e acabou preso em abril de 2014. Sem concorrentes, 157 passou a comandar toda a área, a contragosto de NEM. Rogério chegou a acumular 14 mandados de prisão por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, extorsão e homicídio. Ele é suspeito de um assassinato em Caricacica, no Espírito Santo, em 2006, e de uma tentativa de homicídio em Governador Valadares em 2001. Em 2020, Rogério foi condenado a 37 anos e 6 meses de prisão por associação ao tráfico e por tráfico de drogas. Já NEM da Rocinha foi condenado a 15 anos por associação. Porém, para pensar como o conceito é aplicado na análise das relações sociais, neste conteúdo continuado, iremos focar na visão do caos entre as facções do Rio, onde as próximas guerras vão se alastrar, depois do golpe interno de dentro para fora na Rocinha, sobre o poder e a hegemonia das facções em alguns bairros situados no Parque da Serra da Misericórdia. Comparsas de NEM e de Rogério 157 iniciaram conflito pelo controle do tráfico na Rocinha em setembro de 2017. Levou a Rocinha a semanas de tiroteios. Pessoas próximas a NEM, como Dânio Berrangel, sua mulher, foram expulsas da comunidade. Em meio à disputa, Rogério trocou de facção, foi da Amigos dos Amigos, ADA, que tinha o NEM como um dos chefes, para que rival Comando Vermelho, CV, assumindo o controle da parte alta da Rocinha. Com a perda do território, a facção, ADA, se associou ao TCP, para tentar evitar a entrada dos crias do Comando Vermelho, CV, ou de pessoas suspeitas de entrarem como formiguinha na visão subnormal no interior do maior conjunto de aglomerados da América Latina. O que todos sabemos até hoje seria algo impossível, e então atenuar o impacto financeiro primeiramente dos rivais do terceiro comando puro do Complexo do São Carlos, localizada no bairro do Estácio, na zona central do Rio. Mesmo preso desde 2011, NEM patrocinou uma guerra pela retomada da Rocinha com o apoio da tropa de empada do Complexo do São Carlos, dominado pelo TCP, mas acabou derrotado. A mudança de comando no tráfico de uma das mais rentáveis favelas cariocas provocou uma série de outros conflitos nos últimos anos. Foi o caso do Complexo do São Carlos, no Estácio, região central da capital fluminense. Foi alvo dos ataques que começaram em agosto de 2020, deixando ao menos 3 pessoas mortas, 6 baleadas e 16 suspeitos presos. Inclusive, o puxador daquela guerra planejada há quase 3 anos, conhecido como Léo Serrote da Coroa, que havia pulado do ADA para o CV. Ainda de acordo com as informações da época, a ação também contou com a participação dos mesmos traficantes envolvidos nos 2 dias de conflitos nos morros do Falete Fogueteiro, no Rio Comprido,
Coroa e Prazeres, em Santa Teresa, também na região central. Em fevereiro de 2019, uma tentativa de invasão do CV ao Morro da Coroa, assim como o complexo de São Carlos, dominado pelo TCP, terminou com uma ação da Polícia Militar. A chacina do Falete também chegou a ser apontada como a ação mais violenta da polícia na última década no Rio, segundo o levantamento obtido pelo canal por meio da Lei de Acesso à Informação. Entretanto, o caso foi arquivado em novembro de 2019 sem qualquer responsabilização dos policiais envolvidos nas mortes. A tentativa de invasão deu origem até um proibidão, como são conhecidos os funks de apologia ao tráfico. Nas redes sociais, MC ainda fez ameaças a traficantes rivais em outras favelas do TCP, como a Cidade Alta, em Cordovil, Vigário Geral, na Leopoldina, Parada de Lucas, em Cordovil, Macaco, em Sampaio, Caju, na zona portuária e Serrinha, em Madureira, em meio à onda de violência na zona norte do Rio. Com a expansão territorial da facção Comando Vermelho que aconteceu no Parque da Serra da Misericórdia, situado na zona norte durante todos esses anos, em todo o estado do Rio. Por isso, a cúpula do 3º Comando Puro, TCP, das vilas do João e do Pinheiro, da Maré, acabou sendo persuadida para o lado dos comparsas oriundos das comunidades do Dendê, na ilha, Acari, em Irajá, Vigário Geral, na Leopoldina, Pedreira, em Costa Barros, Macaco, em Sampaio, São Carlos, no Estácio, Vila Aliança, em Bangu, e Serrinha, em Madureira, primeiramente para conseguir um contrapeso em relação às constantes pressões e ataques da cúpula do Comando Vermelho, CV, e, mais tarde, para tentar recuperar os territórios perdidos. Hoje, os crias da tropa do César da Vila do João e do Peixe da Vila Aliança, se encontram em Peços na totalidade de pé firme apoiando seus comparsas do Complexo da Serrinha, em Madureira, como os crias do Complexo de Israel, que já transita em Barros Filho, para dar apoio aos comparsas do Complexo da Pedreira. Os crias da Serrinha dão apoio no Complexo do Parapaz, em Colégio, e também recebem apoio de outros crias de Acari. De um lado, uma circunstância que dá que pensar, em especial, eles querem realizar o percurso teórico para a compreensão do tema e seu enfrentamento, sendo que um novo capítulo para essas guerras refere-se à análise discursiva entre os investidores e outros sobre a análise das metas dos planos das atividades de retomada do Complexo do 18, em Água Santa, Morro dos Urubus, em Pilares, Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Morro da Palmeirinha, em Guadalupe, Comunidade Ars de Ouro, Tatão e Jaqueira, em Anchieta, Morro do Jorge Turco, em Coelho Neto, Morro do Cajueiro e da Congonha, ambos situados em frente para o Morro da Serrinha, TCP, ao redor do Complexo de Madureira. Do outro lado, matutos da facção Comando Vermelho, CV, que traz membros importantes da cúpula de outros estados de volta para a guerra feroz e cruel na história como foi contra o braço armado da cúpula do 3º Comando Puro, TCP, na região metropolitana de Niterói em São Gonçalo em 2020. Naquela época, os membros da tropa do Rabicó do Complexo do Salgueiro, CV, em São Gonçalo, ganharam apoio de comparsas da tropa do Erasmo do estado do Ceará, e da tropa do Lampião e do Fantasma do estado de Manaus, para finalizar aquela guerra contra a tropa do pai, TCP. Cada um foi convidado a especificar o que eles tinham ganhando e podiam oferecer para levar com eles nos últimos dias de guerra, tendo ganho o respeito da tropa do Urso. Vale ressaltar que o modo operante das guerras de grande porte entre os crias das facções Comando Vermelho, CV, e do 3º Comando Puro, TCP, do lado de cá, da ponte Rio-Niterói, é diferenciado, com qualidade e sabores diferenciados por conta da rivalidade. No final das contas o ego é apenas uma ideia cabulosa de diferentes bandidos da década de 1990. Que foi minada na cabeça dessa nova geração aspira a uma transformação radical progressiva. Há algumas ideias realmente grandes nos complexos do Alemão e da Penha. As tropas do domínio, como a tropa do 41, do estado do Pará, ela aumentou o poder de fogo da tropa do Urso, e está sendo utilizada no intuito de que o general fique totalmente a cargo das missões recém-chegadas, que vêm sendo usadas como ponto estratégico de passagem contra os comboios inimigos. Isso significa que, a fusão dos focos teóricos e práticos das duas disciplinas, eles estenderam suas redes no Grande Rio de Janeiro. Mas, em vez de ter que criar células em outros estados como o 1º Comando da Capital, PCC, optaram por uma estratégia mais prática, formar alianças com grupos locais como Comando Vermelho, CV. Desta forma,
Eles ganham em visibilidade e velocidade dos mais altos que estão no privado dentro do sistema carcerário. Em alguns casos, como no Pará e em Manaus, essas alianças são mais arraigadas, o negócio mais delimitado e atinge inclusive o aparato de segurança e de governo. No estado do Rio, os grupos com os quais a cúpula do CV estão vinculados têm nome e sobrenome, desde os dissidentes da Família do Norte, FDN, ao primeiro comando da capital, PCC, passando por quase todos os estados brasileiros em solo carioca, estão ligados ao chamado da Tropa dos MM. A Tropa do Urso é, sem dúvida, a mais poderosa e com mais vínculos da região, seguido de perto pelos rivais da milícia do Terceiro Comando Puro, TCP. As autoridades alertam que são as duas organizações criminosas com menos expressão no estado do Rio, de caráter interestadual e cujas redes tentam se estender no Ceará, Bahia, Espírito Santo e Macapá, mas também no Paraguai e ao interior da Bolívia, destino final da maior parte da droga que vem do estado de São Paulo. Para as duas facções cariocas, essas alianças são fundamentais e lhes permitiram manter a liderança no negócio e continuar inundando o mercado negro, apesar das medidas de segurança do governo. A diferença da facção Comando Vermelho, CV, em relação ao tema, a tese da hegemonia aos rivais do Terceiro Comando Puro, TCP, no Rio de Janeiro, é que dentro dos QGs, da cúpula dos vermelhos uma boa porcentagem dos negócios é gerida dentro do Estado. Atualmente, a facção Comando Vermelho é a única do Estado que pôde investir e fazer guerras em áreas que têm influência que se complementam o subconjunto das aliadas milícias e do TCP. Inclusive, as últimas guerras de grande porte que a cúpula da facção TCP e o grupo paramilitar investiram contra os antigos rivais de Muro não fez efeito. Os crias adormecidos que foram expulsos do Morros do 18, Urubus, Juramento, Quitungo, Guaporé, da Alma, Estado, Fonseca e das comunidades aglomeradas na Baixada Fluminense, foram ativados à altura em vários redutos do TCP, para formar um bloco de elite Troia, 3, para tentar retomar as regiões perdidas para o Comando Vermelho, CV, nos últimos 3 anos. Os alvos principais e mais cobiçado pelos crias do Comando Vermelho, até então está sendo os complexos dos Macacos, São Carlos, Pedreira, Serrinha de Israel. Todos os morros estão sob o controle da facção rival, TCP. O clima entre os crias rivais da Tropa do Urso do Juramento, CV, e da Tropa do Salomão do Complexo da Serrinha, TCP, andou muito tenso nos últimos meses. A qualquer momento uma guerra de grande porte no pique Copa do Mundo pode estourar nessas comunidades que foram citadas ao decorrer desta matéria. Vamos aguardar para vermos como serão os próximos dias. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal.